Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos dar uma passada no Brasileirão. Tem tempo que eu não paro para ver uma rodada, né? Fazer uma análise de uma rodada. E eu vou aproveitar também e dar um panorama do que tá rolando no campeonato, né? Quais que são os pontos, acho que mais destacados que temos até agora. Tamo aí para completar o primeiro turno em breve. É verdade que tem alguns jogos faltantes e por isso a tabela tá meio confusa, né? Tem um monte de asterisco. Tem time que tá devendo um jogo, tem time que tá devendo 2 jogos, é capaz de ter time que tá devendo até 3 jogos. Só que tá começando a ser pago esse tipo de jogo, né? Vamos lá então ver como está a rodada e a tabela. Estamos aqui então com a tabela na tela. Eu não vi, obviamente, né, todos os jogos, porque não dá para humanamente ver tudo. Então vamos começar com o primeiro jogo da rodada 17, que foi a rodada desse fim de semana. É bom destacar que o jogo de hoje, segunda-feira, por exemplo, não faz parte da rodada 17. Se eu não me engano, faz parte da rodada 14, um jogo atrasado. Mas da rodada em si, Botafogo e Corinthians foi o jogo que abriu a rodada no sábado, junto com alguns outros às 6h30, lá no Newton Santos. Esse empate não é muito bom para nenhum dos dois, né? O Corinthians ele tá vindo ainda de uma recuperação, tá tentando sair da zona de baixo da tabela. Então, como vocês podem ver, tá aparecendo aqui o top 10 de times, né? O Corinthians não está dentre os 10 primeiros do campeonato. Então ainda tá numa pegada meio de sair do buraco, né? Tá com muito problema fora de campo. Eu nem acho que tem tantos problemas assim em campo. Até tem, a zaga do Corinthians é um problema, peças de reposição também são, mas de certa maneira o time não vai cair. O Corinthians não tem esse medo, só que quer almejar coisas maiores no campeonato. O Botafogo tem um cenário diferente. O off-campo, né, do Botafogo é muito mais estável, mesmo que agora o John Textor esteja aí com alguns problemas, digamos assim, relacionados ao Lyon e à holding e tudo mais. Com o Botafogo não tem problema nenhum. E o Botafogo ele vem de anos interessantes, e esse ano parece que talvez seja um hiato, né? O Botafogo ele tá tentando, ele tem uma performance interessante, mas não se compara dos anos anteriores, até porque perdeu peças que faziam a diferença. E ao que tudo indica, eu sinto que o Botafogo vai acabar lutando por vaga de Libertadores esse ano. Já se distanciou bastante da luta pelo título, mesmo que esteja devendo jogos, só que a performance contra o Corinthians não foi de um time que tá aí para ser campeão, né? Foram dois tempos distintos. Você teve um tempo o Botafogo jogando bem melhor, no outro o Corinthians jogando bem melhor. São times muito mais parecidos do que a tabela diz pra gente. No geral, o empate é muito ruim pro Botafogo, porque jogando em casa a expectativa é de somar 3 pontos para se manter numa possibilidade, né, de pelo menos ali um G4, sei lá. Pro Corinthians é um pouco melhor, porque você tirar um ponto do Botafogo no Newton Santos, no gramado sintético, não é tão simples assim. Então é um pontinho que pode fazer uma diferença mais pra frente. Mas ainda assim também precisa de mais do que isso. O segundo jogo que a gente vai falar aqui foi entre Mirassol e Vitória. 1-1 lá no estádio do Mirassol, lá no Maião. E eu acho que esse jogo eu não vi, né? Mas eu acho que o que mais dá pra tirar daqui, e que já engata um pouco na análise da tabela, né? De como tá o campeonato, é que o Mirassol vem jogando muita bola, cara. O Mirassol tá em 7º lugar no campeonato, com 25 pontos. 3 pontos do quarto colocado. E tá jogando futebol pra tal. Não é que o Mirassol ele tá aí porque ganha jogos aleatórios, ganha na cagada, gols espíritas. Não. O Mirassol joga futebol. Ele constrói as jogadas, ele performa em campo, taticamente muito bem aplicado. E é verdade que talvez não tenha perna até o final para manter uma campanha desse nível. Só que até agora tá fazendo muito mais do que se esperava, né? Já tá praticamente salvo do rebaixamento, que eu acho que era a primeira disputa que o Mirassol estava tendo nesse campeonato. É não cair. Subiu, o importante é não cair. E para mim, não vai cair. Já mostrou praticamente aí no final do primeiro turno que é um time muito melhor do que vários outros nesse campeonato. Empatar com o Vitória é um resultado até um pouco curioso, porque o Vitória é um time que tá ruim. Tá ruim. Não é também o pior, mas tá ruim. E como o Mirassol já conseguiu resultados interessantes contra times poderosos, esperava-se que o Mirassol vencesse. Mas é aquela inconstância de um time que falta peças, que falta profundidade, que é bom, mas às vezes jogando contra um clube que vai recuar e pedir pro Mirassol jogar, o Mirassol pode ter um pouco mais de dificuldade. Contra times maiores, ele tem um jogo muito estável, né, de defesa e contra-ataque. Contra o Vitória, ele propõe mais o jogo e talvez esbarre ali numa falta de categoria de algumas peças do elenco. Mas de maneira geral, o resultado é bom pro Mirassol. Qualquer ponto somado pro Mirassol tá ótimo. Pro Vitória é complicado, porque o Vitória tem que somar pontos também, é um daqueles times que tá na pegada de que tudo importa no fim, qualquer ponto pode salvar do rebaixamento. Valeu também, né? Mas é um campeonato difícil pro Vitória.
Ainda às 6h30 a gente teve mais 2 jogos. Né? Fortaleza ganhou de 3-1 do Bragantino e o Sport empatou em 2-2 com o Santos. O jogo do Fortaleza eu também não vi porque eu fiquei variando entre o jogo do Botafogo e o jogo do Santos. Né? Esse jogo do Fortaleza, eu acho que o mais importante aqui é mostrar uma resposta. O Fortaleza tá muito mal no campeonato, lá na zona de rebaixamento, afundado, demitiu o Vojvoda recentemente, depois de anos no clube, tá tentando de alguma forma tirar forças de onde parecia que não tinha mais. É um elenco um pouco mais velho, tem Daverson, Marinho, etc e tal, mas fez um resultado muito importante em casa. O Bragantino é um time poderoso desse campeonato brasileiro, só que eu sinto que também vai faltar profundidade, vai faltar perna no fim. O gás do Bragantino não vai durar. Então, não é um competidor pro título. O Bragantino é um competidor novamente para vaga de Libertadores, que aí eu acho realmente que ele compete forte. E vai ser isso até o final. Mas é um time que também não tem essa constância toda, né? E o Fortaleza mostrou força, mostrou que tem de onde tirar e que dá para acreditar em sair da situação péssima em que tá hoje no campeonato. Eu não sei se vai conseguir, mas foi um bom indício pro resto da competição. Agora o jogo do Sport e do Santos, eu acho que é o que teve o roteiro talvez mais interessante de todos esses jogos aí do mesmo horário, né? Porque o Sport, que tá precisando desesperadamente de pontos, se eu não me engano, antes desse jogo o Sport tinha 4 pontos em 16 rodadas, tá devendo alguns jogos, enfim. E nesse jogo, o Sport tava jogando bem. Tudo bem que o Santos é bem ruim também, mas o Sport tava conseguindo jogar em casa, choveu, atrapalhou o jogo e tudo mais. Só que o Sport tava performando. Faz 1-0, faz 2-0, o Santos tem jogador expulso e tinha um momento ali do jogo que tava 2-0 pro Sport com um jogador a mais em casa. Mas a zona de rebaixamento é um lamaçal muito difícil de você sair. Quando você enfia um pé na zona de rebaixamento, é difícil de tirar. O Sport tá com os 2 pés, aí vamos dizer, até o meio da canela já, né? Pelo menos. Cara, tem que fazer um esforço colossal para conseguir se distanciar da zona de rebaixamento. E esses 3 pontos seriam cruciais. E foram deixados de lado, porque com um jogador a mais ganhando de 2-0 em casa, o Sport cedeu o empate pro Santos. Um dos gols foi uma idiotice ali, de bola que sobra na área e ninguém tira, e acabou sendo punido por isso. É um resultado achado do Santos, um resultado achado, não era para ter conseguido esse ponto, só que é ruim também pro Santos. Né? O Sport somar um ponto não é o suficiente nesse cenário mais. Não dá mais, precisa de 3, urgentemente. E o Santos, cara, tá numa situação parecida, um pouco melhor, é claro, porque tá com bem mais pontos, mas, cara, precisa somar. E jogar contra o Lanterna, disparado do Campeonato Brasileiro, era esperado 3 pontos, mesmo fora de casa. Então esse 1 ponto é aquele pelo menos 1 ponto, mas, cara, o Santos joga muito mal. O Santos é muito, muito, muito ruim, taticamente falando. Venceu do Flamengo, que foi um resultado até mesmo inesperado, porque depois disso só faz performance péssima. Estão falando aí que o técnico do Santos pode cair a qualquer momento e contratar Vojvoda, etc. Não sei se vai acontecer. Pode ser um caminho. Mas hoje, ambos os times faltam muita coisa para conseguir serem mais eficientes. Principalmente o Sport, que na minha opinião já caiu. Não tem elenco e não consegue mostrar força. Esse jogo foi um outro exemplo de um time que falta muita coisa ainda. E o Santos, mesmo sendo bem ruim também, talvez se salve. Para fechar os jogos de sábado, Palmeiras e Grêmio. Palmeiras venceu de 1-0 às 9 horas da noite, no jogo isolado da noite de sábado. E, cara, foi um jogo, na minha opinião, bem ruim também. O Palmeiras é o mesmo jogo de sempre, né? Algumas vezes faz bons jogos, mas de maneira geral tem jogos meio amarrados e o Grêmio vive uma fase tenebrosa. Teve oportunidades e no fim do jogo, principalmente, teve um lance perigosíssimo do Grêmio. Mas de maneira geral foi um jogo sem tanta emoção assim. Palmeiras, de novo, vence. O Palmeiras ele é acostumado a ganhar jogos em que talvez não mereça, talvez o empate fosse mais natural. Palmeiras ele costuma ganhar e por isso segue no encalço do líder do campeonato, seja o Flamengo ou o Cruzeiro, né? Agora é o Flamengo, antes era o Cruzeiro. Na teoria, em questão de pontos perdidos, né? O Palmeiras ainda pode ser o líder, porque está devendo 2 partidas. O Cruzeiro não está devendo nenhuma e o Flamengo está devendo 1 partida. Então, se o Flamengo ganhar, né, o jogo que tá devendo, chega a 39. Se o Palmeiras ganha os 2, ele chega a 38. Então, tá no encalço. O Palmeiras, ele segue no encalço. Mesmo que não pareça na tabela, ele está. E é um time acostumado a não desistir das competições. Compete até o final. E esse jogo foi mais uma prova disso. E o Grêmio, que um dia já foi o imortal,
parece que tá cada vez mais próximo de morrer, né? Porque vem ano após ano e o Grêmio tem anos complicados, anos difíceis, escolhas de diretoria complicadas também, questão de contratação, o tal do Super Grêmio. Quem lembra do Super Grêmio, né? Pois é. Esse é mais um ano duro. Só que a competição de time ruim esse ano tá forte. O Grêmio é ruim. Vai ficar entre os 4 piores? Vamos ter que esperar mais um tempo. Mas é um dos candidatos. É um dos candidatos. Tem que abrir o olho, senão pode ser tarde demais. Dos jogos de domingo, a gente abriu com domingo às 4, 2 partidas. São Paulo e Fluminense, 3-1 pro São Paulo no Morumbis, e o Cruzeiro que perdeu pro Ceará de 2-1 no Mineirão. Né? Eu vi os 2 jogos também, eu ficava flutuando de um para outro. Eu vi praticamente o jogo de São Paulo até o São Paulo resolver a partida, e aí depois eu mudei para outro jogo que estava mais emocionante. Mas o que dá para dizer dessas 2 partidas, né? Um São Paulo que depois que mudou de técnico, saiu do meio-dia, teve a parada aí da Copa do Mundo, de clubes e tudo mais, perdeu pro Flamengo na volta, foi pulverizado, só que foi o primeiro jogo do trabalho do Crespo. Depois daquela partida, o São Paulo vem tendo bons jogos e tá se recuperando no Campeonato Brasileiro. Era um time que até a parada, né, tava meio ali perigando nessa parte de baixo da tabela que tá aparecendo aqui agora na tela, né? Tava aí meio igual um Corinthians, igual um Inter, não consegue, ganha, perde, joga mal. O São Paulo tá jogando melhor. Vai ser o suficiente para almejar mais coisas? Almejar a vaga de Libertadores? A gente tá falando exclusivamente aqui do Campeonato Brasileiro, né? E não das Copas. Mas eu não sei. Acho que não, porque a parte de cima da tabela também tem um destaque interessante. O São Paulo tem que melhorar e ter consistência. Mas teve um bom resultado contra o Fluminense em casa. O Fluminense esse que tá vindo de uma draga histórica depois aí do Mundial de Clubes. O time que melhor performou, talvez, né, digamos assim, no Mundial de Clubes, chegou até semifinal. Uma performance histórica do Fluminense na competição, não tem o que dizer. Volta, cansado, sem descanso, sem férias, sem um período de treinamento, porque foi o último a sair da competição, né? Perde o seu melhor jogador, que é o John Arias, e parece que entrou numa draga que vai ter que fazer alguma coisa para sair. Porque, se eu não me engano, já perdeu 3 jogos consecutivos, são 3 ou 4, tá despencando na tabela, já dá pra ver, né? Tá em 12º, e cara, tá a 5 pontos da zona de rebaixamento. O Campeonato Brasileiro é cruel, é cruel. Você não pode entrar numa draga desse tipo porque você já começa a figurar na zona do perigo. E o Fluminense tá jogando nada, precisa reverter essa situação. Trazer aí de algum lugar uma força pra, pelo menos, subir um pouco na tabela e tranquilizar. Tem peça pra isso? Tem, eu acho. Você ainda tem Ganso, você tem ali o Canóbio, que é um cara que um batalhador da bola, né? Você tem alguns caras interessantes no time. Você tem o Cano, que é um grande artilheiro, mas já não tá mais em grande fase. Martinelli, que é um bom jogador, né? Mas talvez precise de algo mais. Nessa janela de transferências, o Fluminense tem dinheiro, né? Porque foi bem na Copa do Mundo de Clubes, para trazer alguém interessante e tentar dar um ar novo nesse time, pelo menos moralmente, nem que seja isso, para conseguir ficar tranquilo no Campeonato Brasileiro. Mas foi uma derrota pesada, tá, pro Fluminense. Eu não acho que competiu em nenhum momento. No outro jogo, tivemos uma surpresa, né? O Cruzeiro perdeu. O Cruzeiro que tá acostumado agora a não perder mais. O Cruzeiro é dificílimo você tirar pontos desse time. Ele que, se eu não me engano, já ganhou de Flamengo, Palmeiras e Bahia, né? Que são ali quase que o G4. É um time muito poderoso, extremamente bem treinado, que não tem tanta profundidade de elenco. É verdade. É bem dependente de algumas peças. Mas, tipo, por exemplo, Caio Jorge, né? Mas ainda assim, é um time que em casa tem aquele ar de imbatível quase esse ano. No Campeonato Brasileiro, pelo menos. E foi superado justamente pelo Ceará. É um time inconstante. Não é um time ruim, não vai lutar pra cair, na minha opinião, mas também não vai lutar por vaga de Libertadores. É o famoso time de meio de tabela. Porque ganha de um time forte, aí perde de um time ruim. Aí fica nessa e tal. De novo fez isso. Foi um jogo interessante dos dois lados. Cruzeiro talvez tenha feito um jogo um pouco abaixo, mas o Ceará fez um jogo muito honesto. Teve uns lances polêmicos, né, e tudo mais. Teve uma linha de impedimento no que seria o terceiro gol do Ceará, que é muito ajustada. Na minha opinião, é a mesma linha, mas, né, é aquela coisa. Até a gente ter o semi-automático, que é o que tudo indica, vem ano que vem, né, essas coisas vão continuar existindo. De qualquer forma, o Ceará não foi prejudicado, né, venceu. Então, um resultado muito importante para o campeonato. O Ceará dá uma tranquilizadinha e o Cruzeiro perde a liderança para o Flamengo. Às 6h30, tivemos mais 2 jogos. Inter e Vasco empataram em 1-1 e o Bahia ganhou de 3-0 do Juventude. Nesses aqui eu vi o jogo do Inter e do Vasco, então vou falar rápido sobre o jogo do Bahia.
típico, né? Assim, um Vasco com resultado normal. Juventude vem fazendo um campeonato muito, muito ruim, né? Dá pra ver aqui embaixo que o saldo de gol do Juventude é de menos 22. É pior do que o do Sport, que tem 5 pontos. O que demonstra muita coisa, né? Já tomou 32 gols no campeonato, fez só 10. É um time com muitos problemas, e um forte candidato a cair. E o Bahia é um time poderoso, um time eficiente, um time que vai lutar por vaga de Libertadores. Possivelmente vaga direta, né? Eu acho que o objetivo do Bahia é isso, é vaga direta, não pegar nenhum tipo de pré-Libertadores, que também é cruel. O outro jogo das 6h30, Inter e Vasco da Gama, foi um jogo mais ou menos, né? O Vasco é um time ruim, que tá na luta eterna para não cair nesse campeonato, parece que nunca consegue desgrudar da zona, e o Inter, que tava bem para baixo também, depois de um grande início de ano, não consegue melhorar, é aquela coisa, um time que tem boas peças, joga até bem, só que aí tem apagões, tem momentos do jogo que parece que são 11 cegos em campo, né? E aí não dá para entender o que tá acontecendo. O Vasco fez um jogo muito interessante, principalmente o primeiro tempo do Vasco foi muito bom. Teve um momento que chegou a ser meio avassalador até. Era ataque atrás de ataque do Vasco e o Inter em casa tomando pressão e não sabendo como sair da pressão, não conseguindo tirar a bola, e afastava a bola, devolvia para a zaga do Vasco. Um negócio realmente estranho. Depois o Inter se ajeitou. Só que teve um lance capital, que eu acho que fica acima, né? Acaba que fica acima de qualquer debate de futebol que a gente tem, que foi a expulsão do Léo Jardim. Expulsão essa que é muito diferente do normal, que eu acho que todo mundo já viu, né? Mas o goleiro foi expulso porque já tinha cartão amarelo por retardar o início do jogo, fica fazendo cena, né? E aí, teve lá um lance na metade do segundo tempo, que ele cai no chão, fica mó tempão no chão também, né? Fica um tempão. Porque tem uma confusão de substituição, sei lá o que era. O juiz chega nele e fala, levanta, levanta, porque você tá fazendo cera e tal, eu vou te dar o cartão. Aí ele fala, não, eu tô com dor aqui, tipo na costela, né? E pede pra o spray, etc e tal. Só que nada acontece, fica um negócio meio estranho, meio disse-me-diz. Só sei que o árbitro chega lá e toma, segundo cartão expulso e dane-se. Expulsou o Léo Jardim, que tava pedindo um auxílio médico, digamos assim. É um lance duvidoso, que tá sendo muito debatido, tem opinião que é a favor do árbitro, opinião que é contra. O que eu acho, né? Cara, eu acho que tem dois... É difícil esse tipo de coisa, porque, por um lado, todo mundo que acompanha futebol, inclusive o Léo Jardim, inclusive o árbitro, inclusive quem vê, eu, você, todo mundo sabe que o Léo Jardim estava fazendo cera. Acho que isso aí é ponto pacífico. Mesmo que estivesse com dor, tá? Mesmo que estivesse com dor, e a gente vai falar do que o Vasco fala pós-jogo, né? Ele estava fazendo cera. Ele estava fazendo aquilo pra ganhar tempo. O Vasco estava nas cordas ali, já estava uma situação um pouco difícil, ele estava ganhando tempo. Beleza. Só que ele de fato tinha algum problema, né? Depois o Vasco emite um relatório médico e tal, que ele parece que tem uma lesão. Ele não estava mentindo. Só que é aquela coisa, né? No futebol, existe muito contato. O goleiro pula, o goleiro cai no chão, o goleiro choca com o zagueiro em saída de gol. O jogador toda hora tem contato físico, divide bola, faz pivô, toda hora tem. Então tem sim lesões. O cara toma porrada. E aí machuca, pô. Machuca, fica roxo, fica vermelho, inflama e tal, não sei o que lá. Isso é normal. Isso é normal. Se for fazer um relatório médico de um atleta pós-jogo, ele vai ter várias lesõezinhas, né? Que são os famosos roxos. E eu acho que é isso que o Léo Jardim tinha, né? Então, assim, por um lado, ele não estava mentindo. E aí, o árbitro, ele não pode achar que ele é médico e falar, tipo, ó, você não está com um problema. E o cara tá falando, estou com dor, tem um problema. E o árbitro não está. Isso ele não pode fazer, porque ele não é médico. Ele pode estar pondo em risco a integridade física do atleta ao não deixar ele ser atendido. Então, isso é realmente uma questão, né? O contraponto é, o goleiro toda hora faz isso, né? E todo mundo sabe. Se joga no chão o tempo inteiro, ganha tempo pra cacete. O Léo Jardim é um dos que mais ganha tempo no Campeonato Brasileiro. Fizeram um levantamento. Ele só tá atrás do Rafael, do São Paulo, que é coisa de 10 minutos que ele já ganhou nesse campeonato, caído no chão. Então, assim, porra, se o cara tá tão lesionado, né? Tá com tanto problema, joga por quê? E aí o Léo Jardim faz isso, emite o relatório, mas ele sai andando, né? Como se nada tivesse acontecido. Vai jogar, obviamente, o próximo jogo, que é agora no meio de semana. Então, assim, também fica muito claro que é uma forçação de barra. Na minha opinião, é até simples de resolver isso. Toda vez que o goleiro cai no chão, como você não pode mandar ele sair do campo e recomeçar o jogo, porque ele é, obviamente, goleiro, né? Cara, para, cronometra e repõe, de fato, o tempo que ele estava caído no chão, gente. É bem básico de fazer isso. É que os árbitros, por algum motivo, parece que não sabem fazer conta.
É só contar. Conta lá, ó. Quanto deu? Ah, o cara ficou 3 minutos no chão? Beleza. Os acréscimos tem 3 minutos mais o resto. Pronto, tá ligado? É muito simples. Porque aí você deixa ele ser atendido, vai que ele de fato tá lesionado, e qualquer coisa você repõe se ele estiver fazendo cera. Ah, mas aí o ritmo do jogo, ele vai de qualquer forma esfriar. Hoje a gente não tem um mecanismo de lidar com isso. Eu vi até uma sugestão, que chega a ser interessante, né? Do goleiro reserva estar sempre aquecido. De ficar ali atrás do gol, pulando e tal, aquecido. Porque se o goleiro cai e fica 10 segundos caído no chão, o árbitro manda ele sair de campo e entrar o reserva. E toca o jogo. Aí quando o goleiro melhorar ali fora de campo, pode destrocar. Como se goleiro não fosse uma substituição, né? Fosse substituição livre, digamos assim, em caso médico. Isso é até algo a se pensar, tá? Se é prático ou não, se dá pra fazer ou não sei. Mas fica aí também a sugestão que eu achei minimamente interessante. Então, dito isso, ficou acima do jogo, né? Que acabou um empate, que é ruim pro Vasco, porque não consegue somar pontos. E é ruim pro Inter, que tá tentando subir na tabela e também não consegue, né? Enfim, resultado costumeiro do Campeonato Brasileiro. Ruim pra todo mundo, né? Pra fechar a rodada, tivemos Flamengo e Atlético Mineiro às 8h30 no domingo. Jogo solo também ali no fim de domingo. Curiosidade, esse jogo foi a essa hora para dar o tempo necessário de descanso, se eu não me engano, pro time do Atlético, porque jogou aí no meio de semana contra o Atlético Bucaramanga. Poderosíssimo. E como foi esse jogo, né? Cara, um jogo em que o Atlético Mineiro jogou bem melhor do que eu esperava, eu acho que do que muita gente esperava. O Flamengo, ele dominou boa parte do jogo, como era o esperado, em casa, no Maracanã. Só que existiu uma ideia de que ter um domínio muito grande, até porque a performance do Atlético Mineiro vem sendo ruim, tá tendo um monte de problema de falta de pagamento e etc. Jogador entrando na justiça contra o clube, depois saindo. Um negócio bem confuso que tá rolando, né? No off-campo. Só que, ainda assim, mesmo depois de tudo isso e ter tido um jogo muito ruim contra o Atlético Bucaramanga, que é um time de bosta, né? No meio de semana, o Atlético entrou bem. Parece que resetou a cabeça, por ter se classificado na Sul-Americana, entrou um pouco mais leve para de fato competir. E competiu. Obviamente numa ideia muito mais de contra-ataque, mas teve um lance inacreditável que o Rony, né, depois de uma falha ali entre o Vinha e o Rossi, Vinha que tá voltando agora, não tá muito entrosado, a bola sobra no pé do Rony, sem goleiro, dentro da área para fazer o gol. Não tinha goleiro na frente dele, só tinha o Varela. E ele consegue chutar a bola exatamente onde o Varela está. É impressionante, né? O Rony, ele prega peças no torcedor do próprio time. Dito isso, o Atlético desperdiçou uma chance clara e óbvia e manifesta de gol. E depois disso, o jogo ficou meio amarrado. O Flamengo não conseguia criar. O Atlético marcou muito bem o Arrascaeta, por exemplo. E o Flamengo ficou um pouco refém de bola aérea, lançamento, lances fortuitos. E num desses foi gol. Numa bola levantada da área, se não me engano, pelo Luiz Araújo, o Léo Ortiz faz o gol de cabeça. E o Flamengo, a partir daí, tem um controle maior da partida e vence o jogo. Resultado extremamente importante para o Flamengo, porque reassume a liderança num jogo muito difícil. E para o Atlético Mineiro, segue a sina do ano inteiro. O Atlético é um time que deveria ser muito melhor, pelas peças que tem, pela suposta organização e dinheiro, etc. Só que está se provando que esse dinheiro talvez não seja tudo isso, essa organização não seja tudo isso, e esse elenco também não. Tá difícil para o Atlético, mas ainda tá vivo. No Campeonato Brasileiro, ele tá numa luta aí contra a parte de baixo da tabela. Não vai lutar por Libertadores, na minha opinião. Já tá muito distante, não tem futebol pra isso. Mas, quem sabe, né? Só que primeiro precisa sair desse bololô. E não tá fácil. E pega de novo o Flamengo agora na Copa do Brasil, nesse meio de semana. Outra vez no Maracanã. Curiosidades da tabela do futebol brasileiro, né? Você tem 2 jogos no mesmo lugar, entre os mesmos times, um seguido do outro. E aí depois, no meio de semana que vem, tem mais um, né? Enfim, complicado demais. Situação difícil do Atlético Mineiro. Mas tem tempo de reverter. Eu não acho que esteja nem alerta ligado ainda. Não no Brasileirão, pelo menos. Dito tudo isso, eu vou aproveitar que a tabela já está aqui na parte de baixo e dar as minhas considerações finais desse praticamente fim de primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Estamos devendo jogos ainda, dá pra ver, né, que tem muito time com 15 partidas, sendo que a gente tá na 17ª rodada, então tem um monte de asterisco, muita coisa muda rapidamente. Mas, minhas considerações, o Sport já caiu e o Juventude também. Depois deles, a disputa tá bem aberta. Santos tem que abrir o olho, Vasco tem que abrir o olho, Grêmio tem que abrir o olho. São 3 times grandes, 3 times de torcida, 3 times gigantes aí do Campeonato Brasileiro, do Brasil, que estão vivendo uma penúria imensa.
Aí depois, Atlético Mineiro, Fluminense, Corinthians e Inter, não acho que correm reais riscos, mas vão ficar naquele ano talvez de nada com nada. Na parte de cima da tabela, importante destacar a campanha do Ceará, que também, depois que sobe, normalmente você luta para não cair. O Ceará vem fazendo uma grande campanha, não acho que isso vai nem passar perto do Ceará esse ano. E nem do Mirassol, que para mim é o destaque do campeonato. Não por ser o melhor time, não é o melhor time, mas é o destaque no sentido de maior distância entre expectativa e realidade. A expectativa era muito baixa, a realidade é muito boa. Muito legal a campanha do Mirassol, também acho que não cai. Isso é importante, porque mostra que ter estrutura e organização que o Mirassol tem, se paga. Talvez não imediatamente, mas em algum momento se paga. E o Mirassol agora figura no meio dos maiores times do país. De resto, o G6 é óbvio, talvez, né? Botafogo, que é um time organizado, com dinheiro. O Bragantino, a mesma coisa. O Bahia, a mesma coisa. O Palmeiras, a mesma coisa. O Cruzeiro, com a nova SAF, né? Do Pedrinho, é a mesma coisa. E o Flamengo também. Torna-se aí uma situação a se pensar, né? O G6 do Campeonato Brasileiro tem 4 SAFs e 2 clubes que estão muito bem administrados, tem um papo aí de 10 anos. Talvez seja a receita mesmo, né? Como parece óbvio, mas os times brasileiros têm dificuldade de assimilar. A receita é organização, competência, seriedade no trabalho. Isso vai acabar revertendo em mais receita, melhores times, melhor performance, inclusive no Brasileirão. É isso então, essa é a minha análise da 17ª rodada e do atual momento do Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado, o vídeo ficou um pouco longo, mas acontece também. Vou voltar aí com mais frequência de novo a fazer esses vídeos de rodada. Eu gosto de fazer, acho que é interessante. Não toda rodada, porque senão fica meio complicado, mas de vez em quando eu vou voltar para dar um panorama do que está acontecendo. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.